Hoje eu quero falar com você sobre uma dinâmica muito comum, mas muitas vezes mal compreendida, que é a comida como compensação emocional. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você passa o dia todo segurando tudo, resolvendo problemas, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do trabalho, cuida de todo mundo. Se cobra, se exige, se controla e aí acaba engolindo as suas emoções. Vai deixando você por último. E então, em algum momento do dia, vem aquela vontade avassaladora de comer tudo. Às vezes, não é uma fome física, é mais como se surgisse um impulso incontrolável, uma necessidade, um merecimento, uma vontade de dizer para si mesma: eu preciso de alguma coisa para compensar tudo isso. Eu trabalhei tanto, eu mereço comer. E esse ponto é muito importante que você analise, porque em muitos casos a comida, ela não entra apenas como alimento. Ela entra também como uma forma de compensação. Compensação pelo cansaço, compensação muitas vezes pelas frustrações que você viveu no seu dia, compensação pela sobrecarga, compensação pela tristeza, pela sensação de injustiça interna, por uma vida em que a mulher ela entrega muito, mas ela acaba recebendo pouco de volta. E isso precisa ser olhado com muita verdade, com muito carinho, com muita empatia, com muita autocompaixão por você. Porque muitas mulheres acabam se culpando porque comem, mas elas não olham para o quanto esse emocional está faminto de cuidado, de pausa, de reconhecimento e de apoio. Às vezes a comida aparece como um pequeno prêmio no fim do dia, quase como se o corpo dissesse: já que eu não recebi colo, eu como. Já que eu não recebi descanso, eu como. Já que eu não recebi carinho, eu como. Já que eu tive que aguentar tudo, ai, eu mereço isso. Percebe como isso é profundo? Isso já aconteceu com você? Diz para mim. A comida nesses casos não está sendo usada só para matar a fome física, a fome do corpo, a fome real, a fome verdadeira. Ela está sendo usada para reparar simbolicamente uma falta. Só que essa reparação, ela é momentânea. Ela dá alívio ali por alguns minutos, logo depois que você come, mas em seguida vem a culpa. E aí, mais uma vez, vem aquela promessa de recomeçar. A tentativa de controlar a comida mais e mais e mais uma vez. E então, o ciclo continua. Por isso, quando a mulher olha só para o comportamento, ela pensa: eu preciso parar de descontar o que eu sinto na comida. Eu preciso ter mais disciplina, ser uma pessoa mais com foco, eu preciso me controlar. Mas muitas vezes isso não resolve. Porque o comportamento, ele é só a ponta do iceberg. Por debaixo desse comportamento pode existir uma parte emocional sua te dizendo: eu estou cansada demais. Eu estou sozinha demais. Eu estou me dando de menos. Eu estou sustentando demais. Eu estou precisando receber alguma coisa. Pois é. E quando isso não é visto, a comida, ela continua lá, ocupando esse lugar de compensação. Na psicanálise, a gente entende que nem sempre o sintoma surge só pelo que a pessoa faz. Muitas vezes ele surge também pelo que ela não pôde sentir, pelo que ela reprime, pelo recalque, pelo que ela engole, pelo que ela não consegue nomear. E na constelação familiar, também vemos algo importante. Muitas mulheres aprenderam amor como entrega, como sacrifício. Aprenderam pertencimento como sobrecarga. Aprenderam a cuidar de todos e se abandonar. E aí depois, a comida, ela parece como uma tentativa de devolver para si mesma alguma coisa.
O problema é que quando a única forma de compensação vira a comida, o corpo acaba pagando um preço muito alto. E aqui existe uma pergunta muito importante. O que na minha vida eu estou tentando compensar com a comida? Talvez você esteja tentando compensar um dia duro no seu dia de trabalho, com a sua família, uma vida dura. Talvez a falta de prazer, a falta de apoio, talvez falta de reconhecimento, talvez a falta de descanso, quem sabe o excesso de exigência, talvez o vazio que fica, sabe? Depois de cuidar tanto dos outros e quase não sobrar espaço para você. Às vezes, a mulher come no fim do dia porque passou o dia inteiro sem se escutar, sem se acolher, sem se ouvir. Às vezes ela come porque se sentiu usada, sobrecarregada ou às vezes invisível. Às vezes ela come porque foi forte demais de novo, mais um dia. Às vezes ela come porque não sabe como se dar prazer de outra forma que não seja através da comida. Às vezes ela come porque essa foi a maneira que encontrou para não entrar em contato com uma dor, a dor de quando ela se abandona. E eu quero te dizer uma coisa importante. Isso não tem nada a ver com fraqueza. Isso não é simplesmente descontrole. Isso é uma dinâmica emocional sua, pedindo compreensão. Só que, claro, compreender não significa justificar tudo e permanecer igual. Não. Compreender significa começar a se reorganizar aqui dentro. Quando você entende que a comida ela virou compensação, você começa a perceber que o verdadeiro trabalho não é só tirar a comida, não é só fazer mais uma nova dieta, mas também construir outras formas de se reparar, outras formas de você pausar, outras formas de se acolher, outras formas de se reconhecer, outras formas de se dar prazer, outras formas de se colocar na própria vida, sem precisar chegar exausta no fim do dia e buscar tudo isso no alimento de novo. Esse é um processo muito importante. Muitas mulheres tentam emagrecer sem mexer no padrão de autoabandono. Tentam emagrecer sem mexer na sobrecarga, sem mexer na culpa de se priorizar, sem mexer na necessidade inconsciente de compensação. Então, elas até conseguem se controlar por um tempo, mas depois, infelizmente, o sintoma volta. E volta porque a estrutura interna continua a mesma. E é por isso que emagrecer com profundidade não é só aprender o que comer, mas também é entender por que eu preciso compensar com comida. O que está faltando na minha vida emocional? Em que lugar eu estou dando tão pouco que a comida virou o meu retorno? Em que momento eu deixei de me incluir na minha própria vida? Respira e perceba o peso dessas perguntas. Às vezes, a comida, ela está tentando dar para você o que a sua rotina, os seus vínculos e a sua forma de se tratar não estão oferecendo. Talvez o problema não esteja apenas na comida. Talvez esteja no quanto você se esgota, se negligencia, se aperta e continua exigindo mais de si. Talvez o alimento tenha virado a única linguagem de compensação, porque o restante da vida ficou duro demais. Talvez você precise começar a perceber onde está se ferindo tanto, para depois não precisar se anestesiar ou se compensar através da comida. Talvez você precise olhar para a parte sua que diz, eu mereço, e se perguntar, mereço comida ou mereço cuidado? Mereço um agrado pontual ou mereço uma vida menos pesada? Mereço um excesso
Ou mereço aprender a me incluir de verdade? Essas perguntas, elas mudam muito o lugar interno, porque elas mostram que compensação alimentar muitas vezes é só reflexo de uma privação mais profunda. E quando isso começa a ser visto, você para de se tratar como sua própria inimiga e começa a se ver como alguém que está tentando sobreviver emocionalmente do jeito que você aprendeu. Mas também começa a perceber que talvez não consiga se reorganizar tudo sozinha, apenas na força de vontade, na disciplina, porque o padrão, ele é muito mais profundo. Por isso, esse processo não é só sobre parar de comer, é sobre construir uma nova forma de existir dentro da sua própria vida. Uma forma em que você não precise se compensar tanto com comida. E talvez esse seja um dos movimentos mais importantes do emagrecimento emocional. Parar de tentar resolver tudo no prato. E assim começar a olhar para a vida que está por trás do prato. Agora, eu quero te deixar um exercício simples, mas muito profundo. Hoje, ou talvez na próxima vez que você perceber vontade de comer para aliviar, para merecer, para premiar ou para compensar alguma coisa, faça uma pausa antes. Para um pouquinho e pergunte para si mesma: o que aconteceu antes dessa vontade surgir? O que eu estou sentindo agora? O que a comida parece prometer para mim neste momento? O que na verdade eu estou tentando compensar? Quando eu busco comida como compensação, muitas vezes eu estou tentando reparar o quê? E deixe vir o que for verdadeiro. Talvez apareça respostas como cansaço, frustração, solidão, falta de reconhecimento, excesso de cobrança, a sobrecarga, a falta de prazer, o vazio, o autoabandono. Se puder, escreva suas respostas. Isso vai te ajudar a ter ainda mais consciência. Depois, eu te convido a colocar a mão no peito e dizer devagar: eu vejo que existe uma falta em mim pedindo cuidado. Eu vejo que a comida tentou compensar essa falta. Eu não quero mais me julgar sem me compreender. Eu quero aprender a me escutar com mais profundidade. Eu posso, aos poucos, criar outras formas de me reparar. Eu posso aprender a me incluir na minha própria vida. Sim, eu posso. Se depois disso você ainda escolher comer, está tudo bem. A proposta aqui não é controle, é consciência. E é a consciência que começa a interromper o seu ciclo automático do comer suas emoções. Isso já é um passo muito importante. Se esse vídeo fez sentido para você, acolha isso com carinho e me conta se isso fez sentido para você. Você já percebeu esse movimento aí na sua vida? Responda aqui com uma palavra. O que a comida costuma tentar compensar na sua vida? E continue na nossa comunidade para mais conteúdos. Toda semana eu vou aprofundar com você essas raízes emocionais e sistêmicas do peso, para te ajudar a entender melhor, fortalecer esse processo e perceber que, muitas vezes, só informação não basta. Existe um caminho mais profundo para ser percorrido. Te vejo no nosso próximo vídeo.